Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Sri Krishna Lila Katane Sudakshana Dharya Madhuri Gunashayutam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasa Namami Tridandinam Bhakti Shro Manincha Sri Krishna Padabda Dhritai Karidi Chaitanya Lila Amrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapade Tavavasmi Nadivami Tvaya Vina Iti Vinyayaraditvam Nayamam Charanatikam Jai Mahagranta Javadharma Ki Jai Shila Bhakti Thakura Ki Jai Shila Gurudeva. Então, quando está lendo, né? A gente entrou no capítulo 9 e dá um resuminho, né? A gente viu que tinha um amigo do Lahiri Mahashaya, aquele cantor de Delhi, que virou um grande Vaishnava, um renunciado. E esse Digambara, ele era feito ao que ele achava que era o Tantra, né? Que a gente acha que é Tantra. Inclusive, ele tinha escrito um livro. E agora estão discutindo sobre isso. Sobre, na verdade, civilização, ciência material, civilização, que é, inclusive, o nome do capítulo, e a natureza do eu. Né? Então, o Digambara estava falando sobre o avanço da ciência, da matéria, como isso é importante. A gente parou indo para a pergunta do Digambara, que é esse amigo do Advaita Dasa, que é um Vaishnava, né? Então ele fala assim, o Digambara, se não existir um avanço do conhecimento material, como é que os Vaishnavas poderiam, de forma conveniente, satisfazer os seus desejos materiais e ficarem livres, né, para fazer o bhajana, para a sua adoração? Vocês devem também fazer algum esforço para o avanço material. E isso é uma questão, muita gente pergunta isso, né? Não, a gente não pode ser muito espiritualista, a gente tem os dois lados, um pouco de espírito, um pouco de matéria, um pouco de vida espiritual, né? Em geral, eu ouço muito isso. Não pode se dedicar completamente à espiritualidade, porque tem a matéria, a gente vive aqui nesse mundo, a gente precisa disso, 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 disso. Né? É bem comum isso. A dona Neida, então, esse argumento é sempre, né, não pode ser radical, tem que ter um pouco de uma coisa, um pouco de outra, o que seria do verde se não fosse amarelo, né? Ainda é um discurso dual. Né? E ele está fazendo isso. Então, o Advaita fala assim, as pessoas trabalham de formas diferentes, de acordo com suas inclinações respectivas. Porém, Ishvara, Deus, Krishna, né, é o supremo controlador de todos. Ele concede a cada pessoa o resultado apropriado de sua ação. E ele pergunta, Digambara, de onde que essa inclinação vem? Digambara fala que isso desenvolve de impressões profundas, enraizadas no coração, adquiridas em atividades prévias, vidas prévias. Quanto mais, né, a pessoa se envolve na matéria, mais ela fica hábil para esse conhecimento material, né? E as habilidades que se originam de tal conhecimento. Ou seja, ela vai ficando expert nessa atividade. Os artigos, tais como que as pessoas manufaturam, podem ajudar os Vaishnavas a servir a Krishna. Mas não existe uma necessidade para os Vaishnavas trabalharem para eles separadamente. Por exemplo, ele dá um exemplo, né, que os carpinteiros ganham a sua vida produzindo simhasanas. Simhasana é um assento, né, literalmente simha quer dizer leão,
asana, um lugar onde você se senta, ou vyasasana também, né, vai ser chamado. Então, a vyasasana, vyasasana, que o pessoal chama, né, é o lugar onde Vyasa, quem escreveu os Vedas, quem compilou, como a gente gosta de falar também, quem juntou, organizou os Vedas, se senta, que é o assento do mestre, né? E o Simhasana é o assento do leão, né? Nesse sentido, que ele é o rei, né? O leão é o rei das selvas, então é o asana onde o rei do conhecimento védico, ele se senta, né? Ou onde se pode botar também as deidades, né? A gente, quando for na Índia em outubro, a gente vai ver muito as pessoas, os carpinteiros, pessoas que têm essas habilidades, eles fazem muito bonitinho, muito bem trabalhado, em madeira, em metal, a gente compra, né, para fazer nosso altarzinho. Então, de novo, né, por exemplo, os carpinteiros ganham sua vida produzindo sinhasanas, os quais os Vaishnavas grihastas, casados, usam como plataforma onde colocam suas deidades. As abelhas, elas fazem o mel, onde os Vaishnavas coletam e oferecem para Krishna, né? Não é que todas as divas nesse mundo se esforçam pelo avanço espiritual. Elas se ocupam em diferentes tipos de trabalhos impelidos por suas respectivas naturezas. É interessante que tem um artigo de Bhaktivinoda Thakura, né, que inclusive é o autor desse livro, e ele fala que até uma pessoa, digamos, que ela plante várias abóboras, né, tem uma plantação de abóbora, e vem um Vaishnava, ou até outra pessoa, e compra essa abóbora dele. Essa abóbora, essa pessoa resolve dar para o templo, assim, para um Vaishnava, não necessariamente só para o templo, e ele oferece essa abóbora para Krishna. Então, lá na ponta, ele recebe benefícios também. É bem legal isso, né? Ou seja, aquela pessoa, né, o plantador de abóbora, que nem imagina o destino das abóboras, ele acaba o quê? Ganhando o benefício. Não é aquele super, hiper, duper benefício, assim, né? É um dividendo um pouco menor. Então, na verdade, é dito que por isso que a gente consegue avançar nesse mundo, por causa desses sukritas, né? Que é a misericórdia de Krishna. Misericórdia de Krishna é isso, né? Ele dá algo para alguém que, de repente, nem faz ideia daquilo, ou não tem a qualificação para aquilo, né? A gente sempre dá o exemplo, né? Se eu compro algo que vale R$ 5 por R$ 5, não, aquilo existe uma justiça, é o preço justo. Agora, se alguém me dá aquilo ali, é uma misericórdia da pessoa nesse sentido, né? Por isso que fala, ele deu de graça, né? Deu pela graça do divino, que a pessoa não merece aquilo ali. Então, isso que é misericórdia, dá algo a alguém que ele mesmo não merece. Então, na verdade, não existe, para um Vaishnava mais elevado mesmo, não existe nessa diferença de matéria e espírito, como a gente já falou sobre o Tama Bhagavata. Então, essa história que tem que ter um pouco para Deus, um pouco para o demônio, né? Na verdade, se você usar tudo para Krishna, aparentemente, para a pessoa, para o leigo, parece que ele está trabalhando, né? Tem uma vida dividida, a vida espiritual e a vida material. Mesmo o monge parece que tem, né? O monge tem que trabalhar, tem que, de repente, lavar roupa e assim por diante, né? Ou tem que até coletar algum dinheirinho, né, para manter o templo, pagar o aluguel, ou roupa para a deidade, ou whatever, né, para ele comer. Mas não existe mais essa divisão, né, para essa pessoa que está muito elevada. Para quem está olhando, tudo bem. Então, ele continua assim: os seres humanos têm diferentes tipos de tendências, algumas mais elevadas, outras menos elevadas. Aqueles das naturezas mais baixas são impelidos a se ocuparem em trabalhos
mais baixos, claro, né? Que ajudam outros tipos de trabalho que são feitos para aquela pessoa de natureza mais elevada. Essa divisão de trabalho é que gira a roda do universo de forma muito bela. Todos aqueles que estão sob a jurisdição da matéria trabalham de acordo com a sua natureza, né, sua propensão material, e, portanto, ajudam os Vaishnavas no seu desenvolvimento espiritual. Tais materialistas não são conscientes que essas atividades estão ajudando os Vaishnavas, porque eles estão confusos, confundidos com a matéria, né, com a potência de Vishnu Maya, né, da Maya de Vishnu. Consequentemente, todo mundo serve os Vaishnavas, mesmo que seja de forma desconhecida, mesmo que a pessoa desconheça. Justamente o que a gente estava falando. Eles, na verdade, os grandes almas, que a gente também já falou sobre, naquela sessão sobre os Uttama Bhagavatas, para eles, todo mundo serve Krishna. Né? Como o próprio Krishna fala na Gita também, todo mundo me serve, saiba disso ou não, vai servir a uma Shakti de Krishna. Né? Algum setor, já que tudo pertence a Krishna, e você está servindo, mesmo você servindo aos seus instintos materiais, você está servindo a Krishna em outra coisa. Alguém pode argumentar, então eu não vou procurar a vida espiritual, né? Já que eu estou servindo a Krishna, vou usufruir desse mundo, eu estou servindo a Krishna também. Né? É o argumento do preguiçoso, porém ele não vai ficar satisfeito com isso, porque a natureza dele é oposta, né? A nossa natureza é oposta à natureza material. Então não vai dar certo isso. Pode tentar, mas não vai dar certo. Tem aquela música dos Rolling Stones, I can get no satisfaction, but I try, I try, I try. Eu não consigo uma satisfação, mas eu tento, eu tento, eu tento. E o Digambara fala assim, vem cá, o que é Vishnu Maya? E a Advaita Dasa, de forma bem inteligente, o que ele fala? Ele vai citar, né, uma escritura que o outro é familiarizado. Né? Bem interessante isso. Às vezes a pessoa, ou melhor, a escritura que o outro confia, porque muitas vezes a gente cita uma escritura, um exemplo, né? Os famosos Mayavadis, que a gente sempre fala assim, os Advaitavadis, eles não confiam muito no Bhagavata, eles não leem muito Bhagavata, não é tão a onda deles. Deles são mais os Upanishads. Ou a Gita, como a gente falou, que é uma escritura comum a quase todos. A Gita é meio universal, né? Para um lado e para o outro. Então, muitas vezes, a gente vê que eles citam as próprias Upanishads para estabelecer a proposta Vaishnava, ou seja, joga no campo deles mesmos, das pessoas. Né? Então, a Advaita fala assim, no Chandi Mahatmya, do Markandeya Purana, Markandeya Purana, um Purana, tudo bem, mas essa seção do Chandi Mahatmya é muito benquista pelos tântricos, pelos shaktas. Ele cita, né, diz que nessa seção Vishnu Maya é descrita como Mahamaya Hare Shakti Yaya Samohitam Jagat. Ou seja, ele vai na onde o outro confia, né? Bem legal. A potência de Sri Hari, o que significa esse verso, né? A potência de Sri Hari, pelo qual todo mundo fica encantado, confuso, é conhecido como Mahamaya, né? A grande Maya. Digambara fala assim, então quem é a deusa que eu conheço como mãe Nishtarini? Você lembra que no começo ele se referiu à deusa como Nishtarini, aquela que faz com que a pessoa cruze, né, a matéria, o mundo material. Então ele falou, vem cá, então
esse nome é bem adequado também, Bhaktivinoda Thakur é fera, né? Já que ele fala, primeiro, ele está estabelecendo a Advaita, ele está dizendo que essa Maya de Vishnu, ela confunde a gente. E agora outro se refere a ela como aquela que faz com que essa confusão acabe. Ou seja, você, Nishtarini, que ela proporciona que você cruze esse mundo material. Muito legal. Muito inteligente, né? Os nomes, as colocações são muito inteligentes. Então, a Advaita fala assim, ela é a potência externa, que a gente fala muito assim, conhecida como Vishnu Maya, é a potência externa de Sri Hari. Então, a gente tem que também tomar muito cuidado, porque a gente repete as palavras, mas a gente não tem, às vezes, uma profundidade do que é isso, né? Regras e restrições, potência externa, potência interna. Então, é legal a gente conhecer o que a gente está falando, não só repetir, né? Esse é um termo muito comum, né, entre os Vaishnavas, potência externa. A potência externa de Krishna, né? Então, a gente repete, mas não entendeu muito bem o que é potência externa, o que isso realmente quer dizer. Potência externa, potência interna. O que é potência, né? Ele vai explicar aqui. Então, Digambara, então, pegou o seu livro sobre Tantra. Ele fala assim, Digambara, ele diz assim, olha aqui, está escrito no Tantra Shastra que minha mãe divina é a consciência personificada. Ela possui pleno desejo, pleno arbítrio, e ela está além dos 3 gunas. Ainda assim, ela é quem apoia, né, mantém esses 3 gunas. A sua Vishnu Maya não está livre da influência dos modos da natureza. Então, como é que você pode igualar Vishnu Maya com a minha mãe? Na verdade, me irrita o fato de que os Vaishnavas são tão fanáticos. Vocês, Vaishnavas, têm uma fé cega. E a Advaita vai responder, meu irmão, Digambara, por favor, não fique zangado. Você veio até mim depois de muito tempo e eu quero satisfazer você. Seria uma desfeita falar de Vishnu Maya? Bhagavan Vishnu é a personificação da consciência suprema. E ele é o único controlador supremo de todos. Tudo que existe é sua potência, como a gente falou, né? Potência, lê-se potência também Shakti, tá? Isso aqui já está traduzido. Potência, de novo, Shakti. Então, de novo, sempre quando a gente fala potência aqui nesse ponto, aqui, igual Shakti. Potência não é um objeto independente, mas sim o poder funcional, olha que legal, inerente de um objeto. Então, sempre que a gente ouvir Shakti, de novo, né? Não é objeto, né? Não é uma energia independente, mas sim é o poder inerente de um objeto, ou de um sujeito, no caso, que Krishna não é um objeto, é um sujeito. Mas, vasto, né? Que a gente viu lá no começo, vasto e avastava, vasto. Então, o vasto, a substância original. Dizer que Shakti, ele até bota aqui potência, é a raiz de tudo, está completamente oposto à verdade metafísica. É legal isso aqui, ó. Então, a Shakti não pode existir independente do objeto pelo qual ele se origina. Então, para os Shaktas, esse tipo de Shakta, a Shakti em si é o próprio Shaktiman, né? E ele é meio que independente, a Shakti ela se origina por si mesma. Para os Vaishnavas, a Shakti ela surge, entre aspas, claro, né? Ou seja, ela é subordinada a Shaktiman, o senhor das Shaktis. Mas alguém também pode perguntar, isso tem os Vedas, tem sempre, é interessante no Vedanta Sutra, tem uma afirmativa, depois tem uma pergunta do próprio autor, né?
sobre essa afirmativa dele, ele responde, né? Ele já está, por assim, já está prevendo um suposto argumento para, ou melhor, um contra-argumento, né? Que ele já está no argumento, para a premissa dele, né? Bem legal. Então, alguém pode falar, né? Agora eu vou fazer isso. Como é que eu estou dizendo que Shakti ela é dependente de Shaktiman? E como é que Krishna, né, às vezes fica dependente de Radharani? Que é justamente pela força de prema. Então, como ele vai falar aqui, nós somos Shaktas também, porque nós somos energia de Krishna, né? Nós somos Shakti de Krishna, e a gente obedece uma Shakti maior, que é Radharani. E Radharani obedece a Krishna. Na verdade, Radharani é o desejo de Krishna. Então, por isso que, por vezes, Krishna fica dependente daquela que é dependente dele, por causa do amor. É muito legal isso. Apesar dela se originar, entre aspas, dele, apesar dela ser o desejo dele. Né? Muito legal. Vamos lá. Nós devemos, então, de novo, né, Shakti não pode existir de forma independente da substância pela qual ela se origina. Primeiro, devemos aceitar a existência de um objeto que possui consciência espiritual plena. De outra forma, aceitar Shakti por si mesma é como ter um sonho de uma flor nascendo nos céus. O comentário ao Vedanta afirma assim, Shakti Shakmator Abhedaha. Não existe diferença entre a potência e aquele que possui a potência. Né? É interessante, de novo, né, que eles falam, você fala também, né, que Krishna é não diferente de Radharani. Ninguém fala que ela é igual. Esse termo, inclusive, é a Shakti Shakmator Abhedaha. Ele não fala Sama. Eu até estava procurando várias palavras de igual, nenhuma palavra literalmente igual aparece nesses textos. Elas são sempre Abhedaha, Abheda, né? A tinta, Abheda, Abheda, Tattva. Beda quer dizer diferença, Abhedaha é não diferente. Não é igual, é não diferente. Tem uma diferença, ai meu Deus, tem uma pequena diferença entre ser igual e não diferente. Não é igualzinho, igualzinho. Tem uma diferença. É por isso que a filosofia de Mahaprabhu é Achintya Bedha Beda Shakti. Né? Desculpa, Achintya Beda Beda Tattva. Que essa verdade, né, o que ela é? Ela é diferente e não diferente. Ele nunca fala que é igual. Né? Ou seja, a diva é diferente e não diferente ao mesmo tempo. Inclusive, eu estava domingo, no final desse mês, vai ser aparecer Madhvacharya, e eles têm uma diferença, diferença de novo, entre as filosofias, que ele é muito dual. Né? E Mahaprabhu, ele vem, é legal, com Ramanuja também tem umas pequenas diferenças. Mahaprabhu vem, meio que ele junta todos esses Vaishnavas nessa filosofia, né? Que é uma coisa, é um conflito teológico, digamos assim, muito existente, né? Quem sou eu e quem é Deus? Qual a diferença entre a diva e Deus? Né? Isso causa muita confusão, às vezes, né? Filosófica. Então, a gente sempre fala, de novo, dos Advaitavadas, né? Que não existe diferença entre o eu e a divindade, ou é uma diferença, uma coisa que deixa os dois muito distantes. Né? Inclusive, tem a teoria do mal, por que o mal existe, se Deus existe, né? E se eu fico sob a influência do mal, e assim por diante, né? Se não me engano, é a Teodiceia, que é uma teoria,
né, que sustenta por que o mal existe, se Deus ele é todo bom, se ele é onibenevolente, assim por diante. Né? E Mahaprabhu, ele vai, é bacana, ele com essa filosofia Achintya Bheda Abheda, ele vai dizer isso, né, que não existe uma diferença total e também não existe uma igualdade total, né? Pois às vezes fica confuso porque diz que a diva ela tem também essas potências de Deus, né? Ele é Satchid Ananda também, não em plenitude, mas ele é Satchid Ananda. E por que se ele tem isso, Satchid Ananda, que era sempre uma pergunta minha, por que você vem a esse mundo? Por que você, se você tem Chit, que é essa consciência, por que você está aqui inconsciente nesse sentido? Né? Então, causa um certo conflito também dos filósofos, teólogos, né? A origem da nossa suposta queda e assim por diante. Então, ele vai falar aqui, né, que não existe diferença entre aquele que possui a Shakti e a própria Shakti, como no caso de Radha e Krishna. Não existe diferença entre os dois. Né? Até eles são iguaizinhos. Vamos lá. Isso significa que Shakti, está dando explicação melhor que eu, óbvio. Isso significa que Shakti não é uma substância separada do possuidor dela, né? A pessoa suprema, que é o mestre de todas as potências, é a única verdadeira substância permanente. Né? Shakti é a qualidade ou função inerente que está subordinada ao seu desejo. Né? Você diz que Shakti é a personificação da consciência, que ela possui desejo, arbítrio, né, livre-arbítrio, e que ela está além da influência das três qualidades da natureza material, né, dos gunas. Isso é correto. Porém, somente à medida que ela opera, né, plenamente sobre o suporte dessa entidade de consciência pura. E, portanto, ela é considerada idêntica com essa entidade poderosa. Desejo e consciência dependem do Senhor Supremo. O desejo não pode existir na Shakti. Isso é legal, hein? Ao contrário, Shakti age de acordo com o desejo do Senhor Supremo. Então, a Shakti, como a gente, né? A gente age, na verdade, pelo desejo de Krishna. E a Shakti Suprema, na verdade, Krishna tem uma Shakti só, que é Radharani, que vai se expandir em diferentes. Né? Daí a teologia também de Mahaprabhu, né? Shakti Parinamavada. Então ele fala, olha, de novo, legal, o desejo não pode existir na Shakti, um desejo independente. Né? A Radharani não tem um desejo independente, o desejo dela é servir a Krishna. Na verdade, ela é a personificação do desejo de Krishna. Né? Então, ela vai agir de acordo com o desejo de Krishna. Outro dia eu ouvi uma tradução que achei que ela é a mordoma. Achei feio. Radharani é a mordoma de Krishna. Feio, né? O termo, assim, eu acho meio feio. Mas, na verdade, ela faz tudo o que Krishna quer, né? Krishna deseja qualquer coisa, ela que faz. Né? É como se fosse um desejo separado, mas unido. Né? Então, é como o meu desejo saísse de mim, adquirisse um corpo, né, e fizesse tudo o que eu quero. Ou seja, eu não preciso fazer, eu já tenho meu desejo personificado que faz tudo para mim. Então, qualquer coisa que eu desejo é uma coisa imediata. Então, Radharani ela vai se expandindo à medida que Krishna se expande e satisfazendo os desejos dele. Né? Como ele vai falar mais tarde, a própria Durga Devi, Nishtarini, ela é uma expansão de Radharani. Toda forma feminina, todo aspecto feminino, no sentido de Shakti,
de Yin, né, de Prakriti, é uma expansão de Radharani, beleza? Tá confuso não, né? Tá bom. Você tem o poder de se mover, ele vai dar um exemplo aqui. E quando você deseja se mover, é esse poder que vai agir. Dizer assim, o poder está movendo, é meramente uma figura de linguagem. Na verdade, significa que a pessoa que possui esse poder está movendo. Bhagavan tem somente uma Shakti, que é manifesta de diferentes formas. Quando ela funciona numa capacidade espiritual plena, né, ela é conhecida como Chit Shakti. E quando ela opera numa capacidade material, ela é conhecida como Maya, ou Jada Shakti. Né? É dito na Shvetashvatara Upanishad, Parasha Shakti Vivideva Shruyate. Tradução, né? Os Vedas dizem que a divina Shakti de Sri Hari é plena de variedade. Né? Então, por isso que, né, a gente fala que quem cria o mundo, né, não é Krishna. Krishna, de novo, né, não toca na matéria, ele não mexe com aquilo. É esse desejo dele de expandido que vai mexer com ele. Né? Então, ou seja, a gente não vê Krishna construindo nada. Né? Krishna se expande em Balarama, Balarama, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, Sankarsana e Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha de novo, Sankarsana em Mahavishnu. Mahavishnu, a partir de Mahavishnu, é que o mundo é criado. Então, não é uma coisa direta, apesar dele ter esse, digamos, esse organograma, quando fazer um organograma, todo esse esquema, ele não toca diretamente. Então, às vezes, a gente tem ideia, né, muitas religiões abraâmicas, vindas de Abraão, elas elas têm essa visão de Deus como construtor, né? Deus cria o mundo. Por isso que fica uma coisa, pô, vem cá, mas esse mundo tem várias falhas, né? A pessoa está vendo como tendo falhas. Como é que Deus criou algo que é falho? Né? O homem erra, tem sujeira. Como é que Deus cria isso aí, gente? Então, na verdade, quando eles estão se referindo a essa criatura que criou o mundo, não é Krishna. Né? Que Krishna não cria o mundo diretamente. Por isso que é legal isso aí. São outras criaturas. Tudo bem que pode ser uma expansão, uma expansão de Krishna. Mas ele não cria, né? Então ele criou o bem e o mal. É bem legal, né? Tu vê como essas coisas elas vão desdobrar, esse conhecimento filosófico, eles vão desdobrar em outras coisas, que a má compreensão vai dar uma ideia errada, né? Que até você xingar Deus, né? Você acaba, pô, esse cara é maluco, não existe, né? Tá fazendo coisa errada. É bem legal isso. Eu sou suspeito, eu gosto. Então ele continua. A Shakti, que apoia os três gunas, né, é conhecido como Jada Shakti. E sua função é criar e destruir o universo. Né? Jada quer dizer inerte, é matéria, né? Os Puranas e o Tantra, olha ele, está falando do Tantra, referem-se a ela como Vishnu Maya, Mahamaya, Maya e assim por diante. Existem muitas descrições alegóricas das suas atividades. Por exemplo, é dito que ela é mãe de Brahma, Vishnu e Shiva, e que ela destrói os irmãos. Certa vez interpretei que o Deus dessas tradições que eu citou é o Senhor Brahma. Bem provável. É até interessante, né, uma suposição, óbvio. Abraão, né, é por causa de Brahma, Abraão. Né? Por isso que eu citei as religiosidades abraâmicas, que vem de Abraão. Pode ser, né? Existe essa suposição
mas isso é uma mera suposição, né? Elas têm justamente Deus meio que estava assim, meio paradão. Pô, outro dia eu falei isso com alguém, assim, que Deus estava de bobe, o mundo não existia, ou seja, para trás nunca existiu esse mundo, então existe um ponto de criação, né? Mas, na verdade, a gente sabe pela cultura védica que o mundo sempre existiu, né? O mundo da matéria, que eu estou falando, sempre existiu. Agora, ele é recolhido, né? Quando a gente, até o Carl Sagan, que é um astrônomo, ele falava que os universos são infinitos, então eles se contraem e se dilatam, contraem e dilatam, contraem e dilatam. Então, na verdade, não é que nunca existiu o mundo, né? A impressão que a gente tem, muitas vezes, é que nunca existiu o mundo, esse mundo da matéria, nunca existiu. É um belo dia, Deus cria ele, né? Pela Bíblia até durou 6 dias, né? Ele deu até uma relaxada depois, então durou 6 dias. Então, esse mundo nunca existiu, ele é criado, e um dia ele vai parar de existir. Esse mundo não vai existir mais. Ele vai ser destruído, vai ter um apocalipse aí maluco, e nunca vai existir. Então, aquilo ali, né, ele também não é eterno. Então, eu tenho uma criação de Krishna que não é um eterno, de Deus que não é eterno. Mas como é que ele vai, nesse caso, como é que ele vai criar uma coisa diretamente, não vai ser eterno, já que tudo que ele cria é eterno? Ele não existe uma criação que não seja eterna. Mesmo a matéria, ela é eterna. Ela não é contínua, mas ela é eterna. Sacou? Então, não existia. Aí Deus tem um desejo, cria aquilo ali, ele até destrói porque não deu muito certo. Poxa, peraí, vamos reconstruir isso aqui, criar uma coisa que dá certo. Mas tudo está certo, tudo é perfeito. Om Purnana, Daf Purnana, Idam Purna, Purna, Dachate, Purna Sya, Purna Madhya, Purna Eva, Vashishate, né? Todos as mesmas expansões, né? Isso é a invocação da Sri Shopanishad, elas são plenas, né? Então, mesmo que eu veja algo como um defeito, ela é plena na sua função, né? O corpo, a matéria, a gente pode dizer que ela é perfeita no sentido que o propósito dela é perfeito. Não é que ela seja perfeitinha, óbvio, nesse sentido vai durar para sempre. Então, existe uma confusão entre o que é matéria e espírito, que é Sankhya Yoga. É o segundo capítulo da Gita, inclusive. Né? A partir daí que Krishna vai se aprofundando. Se você não sabe essa diferença, fica tudo confuso. Esse é o basicão. Se você não sabe o básico de física, ou matemática, como é que você vai avançar, né? Então, o conhecimento básico é essa diferença entre o que é matéria e o que é espírito. Quando eu consigo definir isso aí a coisa vai se desdobrando, né? Então, tem essas confusões. Então, supõe-se que pode se referir a Brahma mesmo também, né? Que dá regra e tudo mais, entendeu? Existe isso. Pode ser. Então, entendeu? Aqui, onde é que estamos? Ok. Ele falando, eu vou repetir. Por exemplo, é dito que ela é a mãe de Brahma, Vishnu e Shiva, e que ela matou os irmãos demoníacos chamados Shumba e Nishumba. É que tem uma briga no Devi Mahatma, Durga briga com Shumba e Nishumba, dois asuras que fizeram austeridades. O ser vivo permanece sob controle da sua Shakti enquanto ela fica absorta no desfrute material. Quando a diva é dotada com conhecimento puro, ela se torna consciente da sua própria forma, Sarupa. E essa consciência capacita, na verdade, que a diva, eles põem, em inglês põem masculino, a transcender Maya Shakti e alcançar o status de liberdade. Ela, então, liberdade entre aspas, ela, então, fica sob o controle de Chit Shakti e obtém felicidade espiritual.
Então, na verdade, a Shakti ela sempre está sob o controle de alguém, né? Então, nós somos Diva Shakti. A gente fica sempre com o controle de alguém. Feministas, por favor, me perdoem, vai ser um exemplo, Srila Prabhupada dá, né, porque especialmente na Índia. Ele dá o exemplo de uma moça na Índia, que ela está sempre sob a proteção, no começo, do pai e da mãe. Depois, quando ela se casa, ela fica sob a proteção do marido. E se o marido morre, ela fica sob a proteção dos filhos, os filhos mais velhos, né? Então, ele faz essa comparação com a Shakti, né? Ou seja, Diva Shakti, no momento que eu estou aqui personificado, estou, né, viciado com isso aqui, eu estou sob a tutela de alguém, que é Maya Shakti. Por isso que eu falei que fica livre, entre aspas, nesse sentido, né? Ou seja, depois que você tem essa consciência, você fica tutela de Yoga Maya Shakti, né? Visto no Shakti mesmo. Então, a Shakti ela sempre sabe tutela de alguém. Como ele falou, ela não é independente, né? Só que tem a boa dependência e a má dependência. Eu me lembro que uma vez um rapaz, que era meio devoto, né? Eu não me lembro muito bem, na verdade eu nunca o conheci, mas eu soube que ele estava na cadeia, e a gente mandava praçada para ele, tudo mais, ele gostava ali, para se cantava lá e tudo. E a gente mandou assim um negócio dizendo que todo mundo é preso mesmo, né? Todo mundo está preso. Ele está preso sobre uma jurisdição, e a gente está preso sobre outra jurisdição, mesmo a gente estando fora da cadeia, né? Então, a gente está preso numa prisão maior, que engloba a gente, o rapaz que estava preso, né? Mas ambos estão presos. Não sei se ele gostou disso. Então, aí Digambara fala assim: vocês não estão sob controle de algum poder? A Adwaita fala: sim, sim, nós somos Jiva Shakti. Nós abandonamos Maya Shakti e ficamos sob a proteção de Chit Shakti. É o que a gente falou, né? Então, a gente está sempre sob a tutela de outrem, porque é a natureza de Shakti, né? Então, vocês também são Shaktas. Sim, somos Shaktas. Ele fala que, na verdade, os Vaishnavas são os verdadeiros Shaktas, porque eles entendem essa diferença entre as Shaktas. Nós estamos sob o controle de Sri Radhika, que é a personificação de Chit Shakti. É somente sobre a sua tutela, a sua proteção, que nós prestamos serviço a Krishna. Então, quem é mais Shakta que não Vaishnava? Nós não vemos nenhuma diferença entre os Vaishnavas e os verdadeiros Shaktas. Aqueles que são somente apegados a Maya Shakti, sem ficar sob o abrigo de Chit Shakti, podem ser chamados de Shaktas, mas eles não são Vaishnavas, né? Eles são somente materialistas. E ele cita o Narada Pancharatra, onde a própria Durga Devi diz assim: Tava Vakshasi Radhaham Rase Vrindavanevane. Na floresta, conhecida como Vrindavana, eu sou a sua Shakti interna, Sri Radhika, que adorna o seu peito na dança rasa. A partir dessa afirmação de Durga Devi, fica claro que existe somente uma Shakti, não duas, como a gente falou, né? Então, a Shakti, a origem dos Shaktas, de Shakti, é Radharani, que a gente falou, né? Toda a representação feminina é, em última análise, né? Tem a primeira análise, a última análise, é uma expansão de Radharani. Essa Shakti é Radhika. Quando ela manifesta-se como uma potência interna, opa, sabe o que a gente falou? Como ela é a potência interna, que é justamente, por isso que a gente fala assim, né? Antarmukha, né? A coisa, a Shakti, Antarshakti, a potência direta, que está muito perto de Krishna, e Bahir Shakti, né? Que é a outra que está mais distante de Krishna. Por isso que a gente fala interna e externa, a potência interna, Yogamaya,
Radharani. A potência externa é essa coisa ilusória, porque ela está distante de Krishna. Então a gente usa esses termos, né? E tem a Tatasta Shakti, que é legal, que está entre elas. Muito legal. Não está tão distante como o Jada, mas também não está tão perto como o Chit. Então, de novo, essa Shakti é Radharani. Quando ela se manifesta como uma potência interna, quando ela se manifesta como uma potência interna. E ela é Durga quando ela se manifesta como a sua potência externa. Tanto que Durga também quer dizer prisão, lugar difícil de sair, e ao mesmo tempo lugar difícil de se aproximar. Gamani, Gama Iti, que é caminhar duro, difícil, é difícil de lutar, né, de caminhar nesse mundo, é difícil de sair. Por isso que ela tem vários braços e várias armas, né? Durga, ela está montada num tigre ou num leão, e tem várias armas, que quando ela abraça a gente, fica difícil sair. Na condição de liberdade, do contato com os três gunas, Vishnu Maya é a Chit Shakti. Essa mesma Vishnu Maya é Jada Shakti quando ela está dotada com os três gunas. Né? Na verdade, esses três gunas são um aspecto do movimento de prema também, né? do movimento do amor transcendente. Às vezes Radharani fica meio com raivinha, seria uma coisa de tamas, ou desculpa, de rajas. A Radharani fica deitada e desmaia, seria, entre aspas, tamas. Então a Radharani está fazendo alguma coisa, está orando para Krishna, entre aspas, sattva. Né? Esses gunas, na verdade, eles existem aqui, porque existe esse sentimento lá. Digambara diz assim, você disse que você é Diva Shakti. O que é isso? Bhagavan diz na Gita 7.4 e 5, capítulo 4, capítulo 7, verso 4 e 5. Minha Shakti externa, conhecida como Prakriti, é dividida em 8 componentes distintos. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e egoísmo. Você deve saber, contudo, que essa Prakriti óctupla é minha potência inferior. Ó poderoso Arjuna, eu tenho outra Shakti, conhecida como Diva, que é superior à potência material e que, né, está utilizando os recursos desse universo. Digambara, você conhece a glória da Gita? Este Shastra é a essência das instruções de todos os Shastras. E ela resolve todos os conflitos entre as várias ideologias filosóficas, como a gente falou, né? Ela estabelece, a Gita, que a categoria das entidades vivas conhecida como Diva Tattva é fundamentalmente diferente do mundo material e é uma das potências de Ishvara. Autoridades eruditas referem-se a este Tattva como Tatasta Shakti. Você lembra que a gente falou Tatasta? Quer dizer, margem. Né? Esta Shakti é superior à potência externa e inferior à potência interna. Então, aquilo que a gente falou, nem interno, nem externo, ela meio que, por isso que fala Tatasta, que ela fica à margem dessas aí. Então, uma hora ela pode estar lá, hora pode estar cá. Quando está cá, já não está mais lá, não pode mais estar lá. Ao mesmo tempo, ela pode vir para cá, mas não presa por isso. Né? Portanto, as divas são uma Shakti singular de Krishna. Né? Pelo menos isso a gente tem, nós somos singulares. Né? Ué, deu um piripaque aqui, mas tudo bem, voltou. Então, né, nós temos uma característica única, né? Não é que toda Shakti é igual.
não diferente. Digambara fala em Kalidasa. Você já leu a Devi Gita? Sim, a Adwaita fala. Eu li já faz algum tempo. Né? Qual é a natureza, Digambara fala, dos seus ensinamentos filosóficos? Meu irmão Digambara, as pessoas louvam molasses, reverência, desculpa, estamos em trânsito. Radeia, tudo bem, tranquilo, no problem. Molasses é melado, estava procurando a palavra. De novo, então, meu irmão Digambara, as pessoas prezam melaços somente enquanto eles ainda não saborearam o açúcar candy. No caso aqui, o melado ele é considerado um pouco inferior porque ele vem antes do açúcar candy, que é branquinho, né, mais sutil. O processo de fazer açúcar, põe no tacho e vai esquentando, e dependendo da temperatura do tempo, ele vai se tornando vários tipos, tá? Rapadura, malfininha. Assim. Digambara, meu irmão, isso é simplesmente a fé cega da sua parte. Todos têm uma consideração muito grande pelo Devi Bhagavata e Devi Gita. Vocês, Vaishnavas, são as únicas pessoas que não podem tolerar ouvir os nomes desses dois livros. Aí ele fala assim, e você, já leu Devi Gita? Ele fala, não. Por que eu devo mentir? Eu estava indo, inclusive, para copiar esses dois livros, mas ainda não fui capaz de fazer isso. Né? Não tinha impressora, né? Aí o Adwaita fala, como é que você pode dizer se um livro é bom ou ruim, quando você nem mesmo chegou a lê-los? É minha fé que é cega ou a sua? Mandou bem. Digambara, meu irmão, eu já tinha um pouquinho de medo de você desde a nossa infância. Você sempre foi muito falador, né? Tem muita habilidade com as palavras. Mas agora que você se tornou um Vaishnava, você é ainda mais assertivo em expressar suas visões, seus pontos de vista. O que quer que eu fale, você vai cortá-lo em pedaços. Então, o Adwaita fala assim, eu sou certamente um tolo. Deixa eu só ligar que está quente pra caramba aqui. Cadê o negocinho aqui? Não sei onde vocês estão, está quente, mas aqui no Rio está quente pra caramba. Não, ligou aqui. São as misérias materiais. Mas você arranjo de Cristo. Melhorou. Então, não são nem 8 horas, já deve estar antes. Menos 30 graus. O Adwaita fala assim, eu sou certamente um tolo, né? Não tenho nada, mas eu posso ver que não existe Shuddha Dharma, ou seja, a natureza, né? O dever puro, a parte separada do Vaishnava Dharma. Você sempre foi inimigos aqui em São Paulo, tá bom o clima. Indo para bar. Você sempre foi inimigo dos Vaishnavas. E é por isso que você não pode, mesmo, né, reconhecer o caminho da sua própria inauspiciosidade. A Digambara, ele põe até assim um pouquinho zangado, né? Você está certo da sua própria posição. Você clama que eu não posso ver o caminho da minha própria sociedade quando eu realizei tanto sadhana e tanto bhajana.
Será que eu tenho cortado grama todo esse tempo para alimentar meu cavalo? É uma expressão que ele fez, né? Estou perdendo meu tempo aqui. Olha só para esse tanta sangrarra que eu mesmo escrevi. Né, que é interessante, que você lembra no começo que o Digambara ele fala que ele tinha escrito um livro sobre Tantra. Então, ele, na verdade, ele lê um livro que ele escreveu e não lê um Purana. Então, só isso aí já abala o apoio filosófico dele, né, o suporte filosófico. Ou seja, era melhor ele ter lido o Devi Mahatmya, né, e o Devi Gita do que escrever um livro que é um produto da mente dele ali. Então, muitas vezes a pessoa fica escrevendo livro, e não lê os livros dos grandes mestres, né? Enfim. Vamos lá. Você pensa que é uma brincadeira produzir um livro desse tamanho, desse montante? Você, de forma arrogante, ostenta o seu vaishnavismo e ridiculariza a ciência moderna e a civilização. O que eu posso falar sobre isso? Vamos para uma assembleia de pessoas civilizadas e veja quem vai estar certo, você ou eu. A Adwaita Dasa já queria ficar livre da companhia indesejável do Digambara, tão logo fosse possível, né? Desde o comecinho, quando ele viu que o Digambara era meio xaropinho, ele falou, ai, como é que eu vou me livrar desse cara? Mas mesmo assim, ele continuou sendo muito educado. Então, ele queria se livrar dessa companhia tão logo fosse possível, né? Porque ele sentiu que esse conhecimento era esse encontro era completamente improdutivo, não ia dar em nada aquilo ali, né? Isso é interessante, né? Que a gente está vendo também os comportamentos. Quando tem uma pessoa que não vai acrescentar nada a você e você não vai acrescentar nada a ele, é perda de tempo ficar em debate. Aliás, desde o comecinho, a gente viu que os Vaishnavas meio que fogem dos debates. Eles só quando é para defender, né, a filosofia que eles entram, mas eles querem cantar, fazer o bhajan deles, falar para quem está interessado, né? Querem estar debatendo horas e horas, eles acham isso é perda de tempo, fazem coisa muito mais produtiva espiritualmente falando, né? E ele fala assim, tudo bem, meu irmão. Ele, não. Qual é o uso da sua ciência material, da sua civilização material na hora da morte? Que isso vai valer, né? Aí o Digambara fala, Kalidasa, você realmente é um cara estranho. Ele fala isso mesmo. Né? Um cara estranho. Alguma coisa vai permanecer após a morte? Enquanto nós estamos vivos, devemos tentar adquirir fama entre os homens civilizados e usufruir dos 5 prazeres: o vinho, a carne, o peixe, a riqueza e as mulheres. São os 5 M's no Tantra. Né? Então, o Tantra são 5 M's, que é em sânscrito, né? Maituna, que é o sexo. Eu não vou me lembrar de tudo, Madhu, que é o vinho, né? O Madhu é mel, mas na verdade, quando eles traduzem como vinho, alguma substância inebriante. Madhu, Maituna, qual é outro? O peixe, que é Matsya, que é o M. O resto eu não me lembro. Mas tem os tantras desses 5 M's. Que, na verdade, no tantra mais refinado, é diferente. O vinho, essa substância inebriante, é o prazer transcendental. Né? A carne é você usar seu corpo para Devi. Né? Então, tem umas coisas diferentes. Então, na hora da morte, a mãe Mistarini, né, aquela ajuda a cruzar o mundo da matéria, vai arranjar para que você vá aonde você deve ir. A morte é certa, realmente.
Então, por que vamos nos sujeitar a tanta tribulação no presente momento? É mais ou menos também a nossa filosofia, né, do mundo aqui. Você tem que usufruir, né, você vai acabar, eu vou morrer mesmo, então vou aproveitar, estou ficando velho, né, me restringir tanto, vou usufruir da vida. Agora que eu estou aposentado, estou com a minha graninha, vou para o baile de terceira idade, né, vou passear no cruzeiro com o Roberto Carlos, que horror. Enfim, aonde que você está quando esses 5 elementos desse corpo misturarem-se com grandes 5 elementos da natureza material? Este mundo é Maya, Yoga Maya e Mahamaya. É ela que pode conceder a sua felicidade agora e a liberação após a morte. Nada existe exceto Shakti. Nós viemos dela, nós vamos retornar a ela no final. Apenas sirva Shakti e testemunhe seu poder, o poder de Shakti na ciência. Tente incrementar seu poder espiritual por meio da disciplina do yoga. No final, você vai ver que não existe nada mais além dessa potência imperceptível. Aonde é que está essa pretensiosa, essa fábula pretensiosa sobre a consciência do Deus Supremo? Tua crença em tal história está fazendo você sofrer agora, e você não pode perceber o que o destino, o destino você vai alcançar na sua próxima vida, que vai ser, você não vai saber se ela é superior à que você tem agora. Qual a necessidade de um Deus pessoal? Apenas sirva Shakti, e você vai imergir nessa Shakti, e você vai permanecer ali eternamente. Então é um conceito um pouco diferente dos Shaktas que a gente tem hoje aqui, né? A Adwaita fala assim, meu irmão, você se tornou apaixonado por essa Shakti material, né? E se existe um Bhagavan todo-poderoso, então o que vai acontecer após sua morte? Quando você morrer, né? Qual é a felicidade? Felicidade é a paz mental. Eu abandonei todo o prazer material e encontrei felicidade nessa paz interna. Se existe alguma coisa a mais para ser alcançada após a morte, eu vou alcançar. Né? Você não está satisfeito. Quanto mais você tenta usufruir, mais sua sede por coisas materiais aumenta. Você não sabe mesmo o que é felicidade. Você está simplesmente indo na corrente da sensualidade e gritando assim, prazer, prazer, quero prazer. Mas um dia você vai cair no oceano da tristeza. Né? Digambara fala assim, o que vai ser meu destino será. Né? O que será, será. Mas por que você abandonou a companhia de pessoas cultas? A Adwaita fala assim, eu não abandonei a companhia de pessoas cultas, ao contrário. Isso é precisamente o que eu obtive. Eu estou tentando abandonar justamente a companhia das pessoas degeneradas. Como é que você define degenerado? Pessoa, né? Por favor, ouça sem ficar zangadinho, né? E eu vou falar para você. Aí ele cita o Bhagavatam, quarto canto, de 30 a 33, que também é citado no Hari Bhakti Vilasa. Aí fala assim, ó Bhagavan, eu oro que, enquanto estivermos confusos pela essa energia ilusória
e vagueando nessa existência material, sob a influência de nossas atividades kármicas, nós possamos ter a companhia dos seus premi-bhaktas, nascimento após nascimento. E ele cita outro verso assim: nunca devemos ficar na companhia com pessoas que são imersas na não-realidade, porque tal companhia nos faz carentes de todos os objetos dignos de valor, né? E nós caímos numa posição degradada. E ele ainda cita o Katyayana Samhita, que Katyayana é de Katyayani, que também é Devi, né? É legal isso aqui. Seria melhor viver numa prisão de fogo, numa cela de fogo, do que sofrer a miséria de ficar na companhia das pessoas que têm inimizade ao pensamento de Krishna. E depois ele cita de novo o Bhagavatam 3, se alguém fica na companhia daqueles que são desprovidos de virtude, né, as suas próprias boas qualidades, tais como verdade, limpeza, misericórdia, ficar restrito ao falar, a inteligência, o recato, a riqueza, a fama, controle dos sentidos, a tolerância, o controle da mente, a fortuna, vão embora. Portanto, nunca devemos ficar na companhia com pessoas que não têm graça, né? Nesse sentido, que são negativas, pessoas que têm os desejos agitados pelo desfrute material, que são tolos e que estão envolvidos na concepção corpórea de vida e que são brinquedinhos na mão de mulheres, né? Ou do sexo oposto. Então, é aquela famosa, que a gente fala, má associação, né? É muito comum esses termos entre os Vaishnavas, pelo menos da gente. É muito ruim mesmo. Você fica na companhia dessas pessoas, parece que não, mas aquilo vai influenciando a gente. Quando vê, né, se você vê a pessoa que fala muito palavrão, às vezes, sem querer, você já está saindo um palavrão, assim. Então, a gente tem que restringir o máximo possível, a gente já falou isso, né, de ficar na companhia de alguém. Óbvio que a gente trabalha, tem que lidar com certas pessoas, né, tem uma conhecida minha, que ela mexe com peão de obra mesmo, né, é pessoal muito grosseira, não que não tenha pessoas supostamente refinadas que sejam assim também, tá? Mas é que eu me lembrei agora do caso dela. Inclusive, tem pessoas que são muito mais educadas e são peões de obra, claro, né? Mas ela fala que é bem difícil, ela é a única mulher, assim, e ela é meio líder, né? Então, é meio complicado o negócio. Mas tem que ser, não pode levar aquilo para a sua casa, né? Levar aquilo com você. É aquela coisa momentânea, e você definir muito bem que você não gosta daquilo. Isso também é interessante. E aí evita um pouco, né? Se você dá muita trela para esse povo, eles vai entrando, entendeu? E você tem que falar, tipo, não gosto desse negócio mesmo. Olha, papo aí não, né, dá um basta para tratar do trabalho mesmo, né? Ficar limitado a isso. O trabalho é o que você tem que fazer. Que é muito perigoso mesmo esse negócio. É dito na Gita, ele ainda continua mais, desculpa, na Garuda Purana. Uma pessoa pode ter estudado todos os Vedas e ser conhecedor do significado dos Shastras, mas se ela não é um devoto de Sri Hari, deve-se entender que essa pessoa mais baixa de todas. Bhagavata, que ele cita: ó rei, assim como a água de muitos rios não pode purificar um pote de vinho, de forma similar, uma pessoa que é avessa a Sri Narayana não pode se tornar purificada por qualquer tipo diferente de expiação, né, com X. Mesmo se ela executou
aquilo de forma perfeita repetidamente. E é dito no Skanda Purana também. As 6 causas da queda, da nossa queda, né, seria você bater no Vaishnava, né, por favor, Vaishnava, não brigue, você dá um socão no Vaishnava, difamá-lo, isso é bem interessante, hein? Você começar a falar uma besteira do outro ali, isso não é bom, né? Guardar um sentimento de malícia, né, em relação a ele, a essa pessoa, falhar em receber bem e satisfazer um Vaishnava, mostrar ira, raiva para ele, né, ficar, cara chato, não sei o que lá, esse cara, vamos embora, ficar fora, e não sentir prazer ao ver um Vaishnava. Isso é difícil. Às vezes tem Vaishnavas muito complicados, né, e a gente, ai meu Deus, lá vem esse cara de novo, só causa problema aqui. É difícil, isso é o mais difícil. Digambara, uma pessoa não pode nunca alcançar a auspiciosidade por esses tipos de companhia imoral. Qual é o benefício que uma pessoa obtém por viver numa sociedade composta de tais pessoas? Eu vou, essa última página aqui, já 7h44, a gente acaba. O Digambara fala assim, fala assim, que cavaleiro distinto eu vim falar agora. Ele foi irônico, né? Estava falando com ele. Você é um cavaleiro muito distinto. Você deve certamente ficar entre os Vaishnavas puros. Eu estou indo embora, estou indo para minha casa. A Adwaita Dasa sentiu que essa troca aí com o Digambara estava chegando ao fim e que seria apropriado concluir com um ponto mais agradável, né? Então, de forma cortês, ele disse assim: você é meu amigo de infância. Eu sei que você vai retornar para casa, mas eu não quero que você vá agora, assim, né? Você vem aqui dessa forma, então eu ficarei, né? Terei prazer se você ficar aqui um pouco. Toma alguma praçada, né? E depois você vai, né? Fica aqui, dá uma praçadinha. Kalidas fala assim, Digambara fala em Kalidasa, ele nem se refere a ele como Adwaita. Você sabe muito bem que eu sigo uma dieta estrita. Eu como somente ravisha. Ravisha é um arroz que é seco ao sol, né? Depois ele é cozinhado com água e misturado com ghee. E eu já comi isso antes de vir para cá, né? Contudo, foi um prazer vê-lo. Eu virei novamente aqui se encontrar algum tempo. Não posso ficar à noite porque eu tenho alguns deveres a realizar de acordo com o sistema dado pelo meu guru. Meu irmão, eu vou ter que ir embora agora. Então, na verdade, ambos foram corteses na despedida. A Adwaita fala assim, I'll see you off to the boat. Eu vou te acompanhar até o barco, né? Ele fala, não. Faça suas coisas aí, né? Eu tenho alguns homens que vieram comigo, vão me ajudar. Digambara, então, foi embora cantando, né, uma canção sobre a deusa Kali, e a Adwaita Dasa foi capaz de cantar o Sri Harinam e seu Utira sem nenhuma obstrução a mais. Agora, ele se livrou lá do rapaz. E assim termina o 9º capítulo. Né? Tudo tranquilo? Bacaninha? Todo mundo entendeu tudo? Dúvidas? Comentários? O capítulo 10 se chama Nitya Dharma e História. Vai começar. Prabhu. Lá. Haribol. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna. Prabhu, eu acho que foi sábado ou foi ontem, não lembro bem, que o Prabhu Gora não está aí, né, na sala, né? Não, Tá aí o Prabhu.
Ele tinha, peraí, deixa eu ver, tá? Ah, tá, sim, é porque ele Não, estava... ele está aí. Diga. Alô? Mas eu vou complementar. Não lembro se foi ontem ou se foi sábado. O senhor está me escutando bem, Prabhu? Estou escutando. Aqui deu uma congelada, mas... Sim. O Prabhu fez um questionamento assim que é meu também, né, há muito tempo, né, assim, e ele trouxe ontem e eu não vou conseguir esquecer, assim, de fazer essa pergunta, assim, em alguns momentos, né. Eu acho que pelo contexto que o senhor traz aí no momento, eu acho que é uma boa perguntar, né, para o senhor. O Prabhu citou ali um trecho de algum livro, eu acho que é Sila Maharaj, e aí o Prabhu... Ih, congelou. Nesse passatempo ali, de novo. Deu uma congelada. Aí no passatempo... A estamba é um êxtase, mas a pessoa fica... E agora congelou, legal. Opa, voltou. Voltou, Prabhu? Voltou, agora voltou. Tá bom, eu tava com 2 Wi-Fi ligados aqui, eu acho que era isso. E aí, seguinte, Prabhu, o Prabhu Gora fez um questionamento, né, que ele citou lá uma situação onde foi de um livro ali que ele sempre dá uma lida para nós, e aí ele perguntou o seguinte, né, como pode, né, um devoto muito avançado, né, em algumas situações ter relatos de que um devoto avançado ele não quer, ele evita de estar com as pessoas mundanas, assim, né, com quem, ou até mesmo uma doeita, né, se tem a orientação, assim, se a gente escuta, né, que se no momento que a gente vê Krishna em todos, nós somos um devoto que estamos realizados. Então, aí eu... Lembra que ele falou tem as diferenças, né, entre o Madhyama e assim por diante, o Tama. Muitas vezes, se o devoto é o Tama Bhagavata, ele vai evitar o contato dessas pessoas para dar exemplo, né? Então, o Tama mesmo está nem aí, para ele não existe a doença, não existe nada, está em outra plataforma. Mas se ele é muito avançado e fala isso e faz isso, é justamente para dar exemplo para a gente. Não? Porque imagina, por isso que fala que não é muito bom você ter um guru que seja um Bhajanananda, aqueles que estão em outra onda, porque eles fazem qualquer coisa e a tendência da gente é imitar, né, essas pessoas. Então, não é muito, muito bacana. Então, a maioria é para dar exemplo. Ou até briga, às vezes até brigam, né? Eles brigam com essas pessoas, filosoficamente falando, né? Elas brigam, perereu, mas é justamente por ser o Tama que está agindo na plataforma de Madhyama. O Prabhu Gaura aí levantou a mão, assim, o seu... sim, bro. Obrigado, reverência a todos. Eu estava lembrando, assim, de Sila Gorokshora Das Babaji, porque ele tinha essa certa forma, rejeição a pessoas materialistas, né? E aí assim, eu fiquei pensando, né, como é que pode Sila Gorokshora Das Babaji, que eu acredito que estava numa plataforma de Uttama Bhakta, ele ter essa rejeição. Então me surgiu essa dúvida, bro. Entendi. É que ele fica no banheiro lá. Então, primeiro que ele é o Babadi, né? Então ele está fazendo... O Tama Bhagavata não é Babadi, não é nada, né? Essa soma não é sannyasa, não é nada, né? Mas ele, como Babadi, ele estava agindo como... Os Babadis, em geral, eles se recolhem. Eles não são, como a gente chama, pregadores, né? Então, a lila deles, como Babadi, um verdadeiro Babadi mesmo, né? É se isolar e praticar seu bhajan. Por isso que ele fala, né? Eu prefiro o cheiro da latrina
E quem teve numa latrina na Índia é brabo, né? Eu fiquei num hotel que eu passava numa... Nossa, o negócio é brabo. Tinha um beco que eu passava, às vezes dava até a volta para não... É brabo. Então ele fala que preferia o cheiro lá da latrina do que os homens materialistas. Mas é justamente isso mesmo, né? Por ele ser um babadi, ele está fazendo esse papel e também para dar o exemplo para a gente. O Tama Bhagavata, teve um exemplo bem... O Tama Bhagavata, acho que é o 7... Jada Bharata, né? Bharata Maharaja, depois que ele tem aquela história do veado, ele vem como Jada Bharata. Ele não está nem aí, joga um tomate nele, ele está nem aí, está completamente peladão. Né? Só que isso não é legal, né, para a gente. Como esses babadis, tem uns que botavam até cigarro no altar, né? Tinha um que botava escamas de peixe ali perto do... Ele não comia peixe, do cutira dele, né? Para afastar as pessoas, para todo mundo falar mal dele mesmo. Eu não me lembro, foi a Yanyavar que fala assim, os meus amigos são aqueles que falam mal de mim. Eu não gosto de ninguém que me elogia. É que me elogiar, tá querendo me derrubar, não sei o que lá. Eu gosto daquele cara que fala mal de mim. Fala, é isso aí mesmo, presto mesmo. Né? Então, cada um tem um modo de agir. Por isso que tem que ficar, em geral, com os Gostianandis. Se lembra? Tem os Bhajananandis e Gostianandis. O Bhajanananda é aquele que vive imerso no bhajan dele e, às vezes, tem um comportamento muito difícil da gente entender. Os Gostianandis, ambos são puros, ambos podem ser o Tama Bhagavata. O Gostiananda gosta de ficar em grupo. Eles se apresentam de outra forma para poder chegar lá e passar essa mensagem, para não dar margem à confusão. Eu vi até agora um vídeo de um pessoal assim, meio... que tem essa coisa mesmo de seguir certos babadis que estão não sei se eles estão num estágio muito avançado, ou seja, é mais fácil de enganar, né, ou ir ser enganado nessas pessoas que fazem qualquer coisa, né? Eles não seguem muito essas regras, é muito difícil. E é muito fácil, ao mesmo tempo, você cair numa esparrela de libertinagem. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Os Gostianandis são mais certos, são mais seguros, é um porto seguro para a gente. Eles são mais estritos, né? E cobram essa restrição da gente. Porque se deixar, se demole, a gente gosta de uma safadeza. Olha o mudra aí do Prabhu. Já levantou o seu mudra. Prabhu, obrigado pela resposta. Eu acho que eu entendi. Pelo que eu entendi, então, mesmo a pessoa estando numa posição de Uttama Bhakta, ela tem uma certa natureza relacionada à seu adhikari. Então, por isso o Gauranga Babaji agia dessa forma. Porque em outro momento, ele levava a pedrada das crianças e dizia, Krishna, vou falar para a mãe a sua. Quer dizer, ele estava vendo Krishna ali, né? Exatamente. Prabhupada, todas essas pessoas, eles eram o Tama. Não são o Tama Bhagavata. E agem de outra forma diferente, né? Tem a Kintina Dasa Babaji Maharaj, que era irmão espiritual de Prabhupada, né? Ele andava só com uma tanguinha. Tem até uma passagem que é interessante, que vão oferecer um cobertor para ele, e é um Vaishnava também, que fica, poxa, né, Vrindavan está muito frio, Vrindavan agora deu 3 graus, frio do caramba, e deu um cobertor para ele, né, e ele ficou, poxa, eu sou um renunciado, eu não devo aceitar isso, mas ao mesmo tempo é uma oferenda amorosa, né, do meu irmão espiritual. Aí ele pega o cobertor. Agradece, tá Já agradeci, por isso me escreveram. Com a minha chefe. Alguém dá esse cobertor? Alguém, eu acho que está com... Está aberto o microfone ligado. A próxima. Escreva em português, Natália. Se puder desligar o fone que está ligado aqui, aí... Né?
Então, ele recebe esse cobertor e devolve o cobertor. Aí ele falou, poxa, mas você devolveu o meu presente? Ele falou, não, eu aceitei o seu presente, agora ele é meu, eu posso dar para quem ele quiser, devolver para você. Ele falou assim, guarda para mim, quando eu precisar, eu peço para você de volta. Ele nunca pegou de volta. Né? E essas pessoas são uma Bhagavata, né? Prabhupada usava relógio de ouro. Né? Inclusive, tem uma história muito interessante, que foi um garoto em Mumbai, eu ouvi isso bem legal, seu nome era em Mumbai, né? E ele era um pickpocket, não um ladrão. Ele roubava, né? Ele era meio largado, assim, né? Meio garoto de rua. E um dia ele viu, foi no lixo, uma coisa assim, uma Back to Godhead, aquela revista de Srila Prabhupada. E ele viu Prabhupada com aquelas guirlandas, com um relógio de ouro. Ele falou, nossa, eu queria esse relógio. Pô, esse relógio vai valer uma fortuna. E ele vê o endereço na Back to Godhead. E ele vai no templo e fala que se quer entrar lá. O pessoal trata ele muito bem. Ele não fala que é um ladrão. Ele mora na rua Pereira Rua. Ele não fala que é um ladrão. E ele começa, raspa a cabeça, começa a fazer cepa, esperando a vinda de Prabhupada que ele quer roubar o relógio. É muito louca essa história. E depois de um tempo ele meio que vai meio se purificando ali, mas ainda tem aquele desejo de pegar o relógio. Aí ele ouve que Prabhupada vinha, mas depois não via. Ele falou, mas eu quero conhecer lá Prabhupada. E falou com o presidente lá do templo. Eu falei, não, mas não dá, ele não vem. Aí eu quero ir, ele insistiu tanto, então vai para outro lugar, eu não me lembro onde lugar. Aí quando ele vai lá, Prabhupada olha para ele e chama ele. Quem é esse garoto? Aí, ele vem de Mumbai, não sei o que lá. Aí ele conta a história, ele meio como estilo Prabhupada, ele dá uma coisa e Prabhupada tira o relógio e dá para ele. É isso que você quer? Ele tira o relógio, não, relógio de ouro. Né? Aí o rapaz já estava em outra história, né? Ele viu essa humildade, Srila Prabhupada, esse desapego, né? Porque Prabhupada ele falava que essas pessoas elas não podem me dar o seu coração, né? Para eu dar para Krishna. Então eu aceito no que eles estão me dando ali. Então, Prabhupada usava às vezes uma roupa boa, essas coisas, mas não estava nem aí, né? Também é difícil de ver isso às vezes. Gente. Pela Gurudeva era mais Vradavasi. Nunca vi Srila Gurudeva com relógio de ouro. Mas isso quer dizer que ele é mais ou menos que Srila Prabhupada, não. É outra história, outro momento. Né? Vaishnavas agem... Tudo igual é impersonalismo, né? Vaishnavas são diferentes, cada um tem um humor, cada um tem um jeito de ser, né? Uma missão. Que às vezes fica um pouco difícil, né? É difícil de perceber. Então, é isso aí, gente. Essa história é essa. Dona Neida. Radhesham para Dona Neida. Mais alguma coisa? Jai Prabhu, Hare Krishna, gratidão. E lembrando que vamos para a Índia em outubro. Vamos para a Índia. A vontade é... O meu coração já está lá, Prabhu. Então, só falta aquela ação. Vai pedindo para Radharani, né? Para claro, com certeza, Prabhu. Tulasi, Lincoln, Radhe. Então, quem sabe, em outubro, ainda tem tempo, até 26 de outubro, mais ou menos. Tem 5 pessoas já. Quem quiser ir, fala comigo. Quem sabe, né? Vamos agitando as coisas. Começa com desejo. Sim, Prabhu. Claro. Mani Manjari, Radhe. Então é isso. Acho que foi. Ô, Prabhu, o senhor acha que... O senhor acha que assim, 30 dias antes ainda dá para comprar passagem e tudo mais? Dá, só ter dinheiro. Sim, claro. Dá para comprar até na hora. O único problema é que vai sair caro. Provavelmente vai sair caro. Né? Claro. Mais caro. Mas, quem sabe era Radharani. Ok, Meu Gurudeva falava que até o desejo de ir para Vrindavan
é insuflado pelos Goswamis, nem é o nosso desejo. Isso é insuflado pelos Goswamis, e que eles que têm a porta de Vrindavan, a chave da porta. Né? Então, na verdade, não é dinheiro, não é tempo, não é nada disso. É eles que querem, se eles estão permitindo, a gente vai, né? Eu tenho passagem, eu tenho, teoricamente, tempo, mas será que eu vou? Não sei. Pode acontecer qualquer coisa e eu não ir. E pode acontecer qualquer coisa, você vai. Não depende da gente, não, né? Enfim. Esse Jagannatha está muito bonito. O Jagannatha aqui do... Muito bonito esse Jagannatha. Tá bem bonito. Aqui do templo de Porto Alegre. Eles tá muito bonito mesmo. São muito bonitos. Bem bonito mesmo. Ele tá bonito com essa coroa assim de flores, tá bem bacana. Então é isso, gente. É isso aí. Jai Shri Radha. E nos veremos na segunda-feira, se Krishna quiser, óbvio. Né? Radhe Radhe. Reverência, Prabhu, muito obrigado. Eu que Bom dia agradeço. para vocês, boa semana. Obrigado. Igualmente. Radhe Shyam.